E esse vídeo é mais um daqueles vídeos onde eu tenho como objetivo tentar trocar uma ideia com você, aí vai de você também querer trocar uma ideia comigo aqui nos comentários, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ferramenta contra teste manual. Realmente, fazer teste manual é muito superior à utilização de ferramentas ou só depende de você saber utilizar as ferramentas certas e da forma correta? Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre ferramenta e teste manual. O que é bom em ferramenta e o que é bom em teste manual e qual que você deve aprender primeiro. E esse tipo de discussão é bastante comum, principalmente por pessoas que já atuam na área de segurança da informação e já utilizam de forma técnica o seu conhecimento. Ou no Capture the Flag, ou no Bug Bounty, ou até mesmo no mercado, fazendo análise para as empresas, numa análise de vulnerabilidade, num pen test, num Red Team, alguma coisa do tipo. Então essa é a discussão que é muito mais feita por pessoas que já atuam no mercado. Geralmente quem não atua no mercado e tenta explanar alguma coisa sobre isso, ou é só estudante, alguma coisa do tipo, acaba normalmente votando para o lado da ferramenta, já que a ferramenta é muito mais confortável de ser utilizada do que o teste manual que você tem que fazer na unha e ter uma noção absurda para saber o que você está fazendo. Mas vamos aos contrapontos, aos pontos positivos de usar a ferramenta e aos pontos negativos também, e aos pontos positivos de se fazer um teste manual e aos pontos negativos desses testes manuais. E aí vamos comparar os dois e chegar num consenso aí do que realmente você precisa fazer para conseguir fazer uma análise mais assertiva no meu ponto de vista, é claro. Vamos lá então primeiro falar sobre as ferramentas. As ferramentas, elas são muito utilizadas na área de segurança da informação e eu já adianto que não tem como fazer teste somente de forma manual. Em algum momento você vai precisar utilizar alguma ferramenta para isso, sendo ferramentas já existentes no mercado ou ferramentas que você mesmo desenvolveu para facilitar o seu trabalho. E em falar no desenvolvimento de ferramentas, a gente já tem um curso publicado exatamente sobre isso, que é o Python para Hackers, um curso que tem como objetivo ensinar você a desenvolver as suas próprias ferramentas de segurança da informação e hacking na linguagem Python, tá? Contudo, isso não significa que você obrigatoriamente precisa desenvolver suas ferramentas, apesar de ser algo que eu recomendo muito, ou modificar ou fazer algum script que automatize as ferramentas já existentes no mercado. Mas vamos lá então, primeiramente, aos pontos positivos de se utilizar uma ferramenta. A ferramenta, ela, primeiro, independente se ela é uma ferramenta de footprint ou fingerprint, ou uma ferramenta de exploração ou pós-exploração, ela tem como objetivo facilitar o seu trabalho, dando ali um passo a passo para que você faça dentro da ferramenta e chegue a um resultado, ou até mesmo acelerando o seu processo manual, como por exemplo são as ferramentas de Spider, que tem como objetivo encontrar os endpoints. É muito difícil você encontrar os endpoints de forma manual, você precisa das ferramentas para isso, assim também como é muito complicado você ir fazer um port scanner sem ferramenta nenhuma, né? É meio difícil. Então as ferramentas, elas estão ali exatamente para facilitar o seu trabalho como profissional e automatizar um processo que demoraria horas em alguns minutos. Então a ferramenta, primeiro, ela tem como objetivo facilitar o seu trabalho, fazer com que o seu trabalho seja mais rápido, mais produtivo e, é claro, deixar o seu trabalho um pouco mais confortável, para que você não precise pensar tanto em como que eu vou fazer um port scanner? Não precisa, já existem ferramentas que fazem isso. Então, as ferramentas, elas são extremamente positivas para isso. Até mesmo por isso que a gente utiliza outros tipos de ferramenta, como por exemplo, o martelo para pregar um prego. Você podia pregar o prego com a sua cabeça, com a sua mão, mas a gente fez uma ferramenta chamada martelo. E talvez seja por isso que o humano é considerado inteligente, porque é a única raça que consegue utilizar ferramentas da forma correta. Vai dizer para mim, o que é mais fácil? É pegar um isqueiro ou um fósforo para acender um fogo ou esperar um raio cair na madeira para fazer o fogo? Viu? Você quer bater duas pedrinhas? Não quer. Então ferramenta é importante. Agora vamos aos pontos negativos das ferramentas, principalmente quando você não sabe utilizá-las. Então, quando você não sabe utilizar uma ferramenta, o problema é grave, já que você está basicamente utilizando uma caixa preta, né? Tem uma caixa preta ali, você coloca as suas informações, ela vai te dar um resultado. Não significa que você esteja colocando as informações certas dentro dessa caixa preta e também não significa que ela esteja passando as informações que você quer do outro lado, ou até mesmo informações que você não entende.
Se você não entender a ferramenta, você não entende a saída dela. Então você precisa entender como essa ferramenta ela funciona para que você consiga compreender tanto a entrada quanto o processamento dentro daquela caixa preta e a saída dela, para que assim você consiga utilizar esses dados da melhor forma possível. Então um ponto negativo não é bem das ferramentas, mas sim de quem está utilizando elas, porque você precisa compreender o que ela faz, minimamente, beleza? Um outro ponto negativo das ferramentas é a falta de personalização. As ferramentas normalmente elas são desenvolvidas para fazer um papel ou alguns papéis pré-configurados de uma maneira padrão. Por exemplo, o Nuclei ele faz scans padrões. O Param-Spider ele tem um word list padrão. E assim, o Dalfox também, a mesma coisa, ele tem o word list padrão. E se você não entende a ferramenta e não sabe personalizar essas configurações, ela acaba te limitando bastante. Porque se você entrar num programa público de Bug Bounty e rodar um Param-Spider, um Nuclei e um Dalfox, provavelmente eles não vão conseguir obter quase nenhuma informação útil para o seu teste, já que os programas públicos eles estão lá preparados exatamente para esse tipo de scan padrão. Eles já estão pré-configurados para atender os requisitos padrão dessas ferramentas. Então, se você utilizar scans padrões, pode ser que você não tenha resultado nenhum. E aí vai um ponto negativo da utilização de ferramentas. É a falta de personalização delas ou a sua incapacidade de personalizar esses dados. Então, um ponto bastante negativo que pode limitar o seu trabalho, você pode gastar tempo pra caramba e acabar não saindo do lugar. O outro ponto negativo das ferramentas é basicamente você viciar nela, então é você não conseguir fazer um port scanner sem o Nmap, é você não conseguir fazer uma verificação de endpoint sem o Param-Spider e assim por diante. Então, quando você vicia numa ferramenta, a gente pode ter vários requisitos aí para que essa ferramenta saia no mercado. Ela pode parar de receber atualização, ela pode ser ineficaz contra o AF mais utilizado no mundo e assim por diante. Então, acaba prejudicando bastante o seu serviço. Agora vamos aos testes manuais. Os testes manuais eles têm como ponto positivo, primeiro, a grande e alta personalização que você pode dar a esses testes. Como você está fazendo esse teste, você pode personalizar ele da forma que você bem entender para fazer essa verificação. O outro ponto positivo é que você tem toda a ideia do processo de como essa informação vai entrar, como que ela pode ser processada e como ela vai sair, já que ela é feita de forma manual. Agora vamos já direto aos pontos negativos de um teste manual. Um teste manual, ele demanda muito tempo. Você precisa de muito tempo para fazer esses testes manuais. E outro ponto também é que os testes manuais, eles podem simplesmente não funcionar dependendo da sua limitação de conhecimento. Se você não tiver conhecimento sobre aquele teste, você vai fazer um teste que não vai funcionar, que não vai sair do lugar, ou simplesmente você vai ficar travado num processo por não ter o conhecimento de como seguir aquele caminho. Então, esses são alguns pontos que eu tenho para levantar, como eu já disse no início. Esse é o meu ponto de vista só. Mas, Afonso, qual que é o melhor caminho, então, que eu posso seguir? Basicamente, você precisa unir as duas coisas, tanto o teste manual quanto o uso de ferramentas. Você não pode se limitar a simplesmente automatizar tudo. Em algum momento você vai ter que parar e fazer uma verificação manual naquilo, senão pode ser que não funcione de uma forma que você queira. E você também não pode fazer os testes manuais em tudo, porque senão você vai demorar meses para fazer um relatório que você poderia terminar em 1, 2 semanas. Então, basicamente, você tem que mesclar esses dois mundos. A utilização de boas ferramentas. Então, primeiro você precisa analisar quais ferramentas que você quer utilizar para cada etapa de um processo, qual ferramenta que você vai utilizar para reconhecimento, qual ferramenta que você vai utilizar para exploração, qual ferramenta você vai utilizar para pós, qual ferramenta que você vai utilizar para banco de dados, qual para endpoint, qual que você vai utilizar para verificação de headers, HTTP smuggling, assim por diante. Qual que é a sua trilha, né? Qual que é o seu processo, qual que é o seu workflow dentro de um teste, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer em segundo, que tipo de ferramenta que você vai utilizar aqui nesse ponto e assim por diante. Então, a primeira coisa é conhecer as ferramentas. Depois desse conhecimento prévio, você vai para saber utilizar as ferramentas, testar essas ferramentas, ver se elas se adequam a cada sistema e, é claro, ter uma biblioteca de ferramentas que você saiba manusear para que você utilize elas da melhor forma possível. E você também não pode se fechar a essa biblioteca de ferramentas. Você tem que estar aberto a novas opções
por questões tanto da falta de atualização dessas ferramentas, como o surgimento de uma ferramenta melhor no mercado de trabalho ou a necessidade de fazer um teste que você não tem uma ferramenta para aquilo. Vamos supor que, sei lá, de alguma forma você conseguiu encontrar uma vulnerabilidade de HTTP smuggling, só que você não tem nenhuma ferramenta para isso dentro da sua biblioteca de ferramentas. Aí você vai ter que correr atrás de alguma ferramenta e fazer todo aquele processo. Reconhecimento, teste e aplicação dela. Um outro ponto quanto a isso, beleza, você selecionou essas ferramentas, ótimo, e aí agora você vai ter que definir quais são as partes do teste que você vai ter que fazer de forma manual. O que você vai fazer de forma manual, o que você vai fazer automatizado. Então, beleza, eu vou estar usando essa ferramenta aqui para ela identificar endpoints, vou estar utilizando essa outra aqui para fazer testes automatizados para ver se esses endpoints eles são vulneráveis ou não. Só que aí você também pode entrar com uma verificação manual, tá? E outro ponto que eu sempre defendo é que sempre que uma ferramenta ela te retornar alguma coisa, faça uma verificação manual para ver se aquilo ali não é um falso positivo, como acontece bastante, tá? Então, faz a verificação, vê se a ferramenta não está te entregando uma informação falsa, uma informação incorreta, para que você não entregue nada no relatório que seja incoerente com o que está sendo solicitado. Ou ficar NA dentro de um bug bounty, por exemplo, ou, enfim, ser xingado pelo cliente porque colocou algo no relatório que é irrelevante para o que ele quer. Então a minha recomendação é, saiba as ferramentas que você está utilizando e saiba utilizá-las e personalizá-las, e faça testes manuais para confirmação e para identificação de outras possibilidades de ataque, ok? E aí a personalização do uso das ferramentas é bastante importante, porque se você entender, por exemplo, como funcionam os templates do Nuclei, você pode personalizar esses templates e assim você ter ali novos testes, né? Testes únicos que você desenvolveu entre aspas, né? O Nuclei ele vai estar ali para fazer as requisições automaticamente, só que os templates eles serão utilizados por você mesmo. Então você acaba personalizando os scripts do Nuclei. Estou dando o Nuclei como exemplo, tá? Tem o Parent Spider, o Dalfox, o próprio Nmap e assim por diante. Então, a personalização desses caras é bastante importante também, beleza? Então, basicamente é isso. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição, porque nela a gente tem os nossos cursos e também os links das nossas comunidades no Telegram, Discord, Instagram e assim por diante, beleza? Muito obrigado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e até mais.